Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 152. Que líder eu preciso ser? Pensa numa pessoa gente boa. Pois bem, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito gente boa, muito querida. É o Thiago. Thiago é um carioca, filho de uma baiana, e que vive na Alemanha há quase 11 anos, atuando na Fundação BMW. Começou como estagiário e hoje é líder de uma área que é chamada de Responsible Leaders, líderes responsáveis. A Fundação BMW ativa pessoas nos mais diversos setores que têm a capacidade de transformar, de fazer coisas inovadoras, interessantes. Então, muito bacana. Com uma trajetória dessa, né, não convencional, não linear, eu adoro. Ele dividiu aqui com a gente um pouco dessa caminhada, né, de como é que ele foi parar na Alemanha, os desafios de estudar na Alemanha, né, entrar na Fundação BMW, atuar com foco na América Latina, a experiência que ele teve na África, na Tanzânia, enfim, muito bacana a caminhada dele. É legal poder ter pessoas que estão em lugares, em posições estratégicas, em players globais, sempre com essa caminhada, olhando para as suas origens e olhando para os territórios por onde passou, né? Eu acho isso incrível. Ainda bem que o Thiago não desistiu, né? Porque ele conta um pouco desse desafio de ir para estudar na Alemanha. Quase que ele larga mão e foi atrás de um trabalho mais convencional. Que bom que, né, que a galera, famílias, amigos, o convenceram a seguir, a persistir, e hoje ele está onde ele está. Que bom, né? Bom, ele está transicionando para uma função, né, de head global dessa rede de líderes responsáveis. Até então ele estava focando mais na América Latina, agora olhando globalmente. Uma rede que tem mais de 2.600 líderes no mundo, mais de cento e tantos países, sendo desses líderes 271 na América Latina e destes 120, um pouco mais de 120 no Brasil. Bom, eu não sou líder da rede, eu não sou membro da rede, mas acho muito bacana esse trabalho e já passaram por aqui 4 pessoas dessa rede. Links dos episódios aí na descrição. O Léo Rocital e o Raico da Fundação Dom Cabral, a Luísa Serpa do Instituto FI e a Mariana do Labjac. Depois escuta lá esses episódios, recomendo bastante. E se você gosta desse trabalho do Impacto na Encruzilhada, do podcast, e quer fortalecer essa causa, entra lá no link da descrição do Apoia-se. Lá você pode contribuir financeiramente para sustentar esse trabalho. Tem uma série de benefícios. Entra lá no nosso clube, entra lá e fortalece esse trabalho. Seja um apoio mensal, seja um Pix pontual, eventual, que for possível, que couber no seu bolso, será muito bem-vindo. Então agradecer demais ao Thiago, é um cara que eu admiro muito, um cara super qualificado e que tem essa consciência bacana de servir, o trabalho como um serviço, né? Estou a serviço, né, de redes, de pessoas, de iniciativas. Acho muito legal essa maneira de enxergar, essa perspectiva. Daí o título do episódio, ele próprio coloca isso, né? Que líder eu preciso ser e não o líder que eu quero ser. A gente precisa se doar e ele, como ele coloca, liderança é doação. Agradecer demais ao Thiago pela generosidade, pelo papo, enfim, por dividir com a gente um pouco dessa caminhada e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Veja bem, eu não tenho palavra, poema nem prosa. Não tenho karma, não tenho saudade, não guardo rancor. Veja quem resolveu dar as caras, cumprir o tratado, fazer o empréstimo, dar condolências, ser bom pagador. Grande Thiago, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado por você topar vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Thiago? De onde você fala? Conta um pouquinho de você. Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Eu agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me escreveu. Eu acompanho seu trabalho há um certo tempo e
Você já recebeu nomes que eu admiro aqui no podcast. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece. Eu sou carioca, moro na Alemanha há quase 11 anos. Nasci e cresci no Rio de Janeiro. Tenho mãe baiana, então falo que sou metade baiano também. Quero honrar essas raízes nordestinas. E um homem de um pouco mais de 30 anos, cada vez mais sobre a vida e feliz também com o momento atual que estou. Queria ser diplomata por um tempo, foi um motivo pelo qual eu me dediquei à carreira de Relações Internacionais e quis mudar para fora. E estou muito feliz trabalhando na filantropia com a sociedade civil. Então, um apaixonado hoje em dia pelo impacto social, por trabalhar com redes, por trabalhar com a filantropia. Depois de Relações Internacionais, eu acabei me formando em Economia Política no mestrado, então me identifico como economista político. Também sou apaixonado pelos temas de liderança, inovação, equidade, diversidade e pertencimento, como a gente chama aqui na Fundação. Então, esse é o Thiago, que cria pontes entre a América Latina e Europa, e vem fazendo isso nessa última década. Cara, bela trajetória, lindo demais. E só pra gente fechar essa apresentação inicial, conta um pouquinho qual que é o teu chapéu hoje aí na Fundação BMW. Então, Fábio, eu comecei aqui na Fundação há 5 anos atrás, como estagiário, apesar de já ter a trajetória profissional de, naquela época, 8 anos, hoje já 13 anos trabalhando. E aqui na Alemanha, quando você termina o mestrado, muitas vezes você começa na posição de júnior, então foi uma decisão consciente começar como estagiário aqui. E comecei aqui como estagiário, depois fui para uma outra fundação alemã, que foi o que me trouxe para a África por um tempo. E nos últimos 3 anos eu venho me dedicando à América Latina, trabalhando como a gente chama de Network Organizer para a América Latina, junto com a minha colega Renata, que fica no Brasil. E nesse papel eu servi a América Latina, a nossa rede de líderes, com 271 líderes do México ao Uruguai, mas também o trabalho que a gente tem de ativação de ecossistema com os parceiros que a gente tem na região. E desde janeiro eu estou transicionando para uma nova posição aqui na Fundação, como parte de uma mudança organizacional e refinamento da nossa estratégia numa nova fase para a gente. Então, começo a trabalhar agora com a nossa rede global. Então, trago muito da experiência latino-americana para a experiência global. Então, passei agora a ser head da rede global de líderes, que conta com 2.600 líderes em 110 países. Então, uma bonita oportunidade para reforçar o meu compromisso com o serviço à liderança, serviço à ação coletiva, serviço ao impacto social. Bom, e para quem escuta a gente aqui, alguns desses líderes já passaram por aqui. Acho que o Raico, Luísa Serpa, o Léo da Cital e provavelmente outros, né? A rede é longa, é grande, como o Thiago falou. E Thiago, você falou no início, olha, eu estou há quase 11 anos na Alemanha, né? E a minha pergunta é mais de um testemunho pessoal, você sente falta do Brasil? Como é que você lida com esse sentimento de estar adaptado a um país, mas ao mesmo tempo ser um imigrante? Como é que é isso para você? Vou te responder isso já, antes disso falar de mais uma Responsible Leader, que são os membros da nossa rede, que já participou do seu podcast, que é a Mari de Paula, do Lab Jaca. Ai, que legal, verdade, excelente. Só para deixar registrado aqui também. Bom, falando sobre essa vida entre Brasil e América Latina, primeiro eu sou muito grato por essa oportunidade, sou muito grato ao nosso país, a formação que eu tive, as pessoas que eu tenho, grande parte da minha formação sim, foi no Brasil até a universidade. Eu vim para cá, na verdade, para fazer uma pós, depois segui com mestrado. Então, quero reconhecer tanto o Brasil quanto a Alemanha na minha formação. E sim, claro, sinto falta do Brasil. Acho que quando eu estou no Brasil, eu sinto falta de algumas coisas que eu tenho aqui. Quando eu estou aqui na Alemanha, eu sinto falta de algumas coisas que eu tenho no Brasil, principalmente família, meus pais que moram no Rio de Janeiro. E sabendo que cada vez mais o tempo passa, vão ficando mais velhos, então busco sempre estar presente. Eu acho que esse é um dos presentes que meu trabalho me trouxe, essa reconexão com a América Latina. Eu acho que quando eu vim para cá, eu vim fazer a pós inicial, que era um treinamento profissional, na verdade,
e eu foquei em banco de desenvolvimento, então BNDES também estava aí na minha pesquisa. Quando eu vim para o mestrado, apesar de estar num ambiente bastante internacional, ao longo do mestrado, eu estudei temas de economia política globais e, no final, eu foquei em inovação, e inovação no Brasil. Então, isso me trouxe para o Brasil mais uma vez, e o meu trabalho me permitiu servir a América Latina e ao Brasil. Então, eu acho que a vida me levou para outro lugar, mas me reconectou com o Brasil e com a América Latina. Então, sinto falta sim, mas estou sempre por aí. E a vida de imigrante da Alemanha, eu acho que o fato de que eu vim para cá como estudante, isso me ofereceu certa proteção, porque você tem uma série de incentivos para que você tenha uma jornada tranquila como estudante. Eu tinha bolsa de uma fundação alemã, eu trabalhava na universidade como assistente de pesquisa, então isso facilitou um pouco mais a integração e não só isso, me deu tempo para fortalecer as minhas habilidades em alemão. Quando eu vim para cá, um dos requisitos para a bolsa era ter um nível intermediário de alemão. E eu tinha já sido aceito pela universidade, eu tinha conseguido a bolsa, mas eu não podia vir porque eu não tinha o nível intermediário de alemão. Então, foi uma decisão, foi nesse momento que no trabalho, eu estava trabalhando no Brasil, já tinha vivido aqui na Alemanha. É importante dizer que eu vim para a Alemanha em 2013, voltei para o Brasil por 1 ano para trabalhar e depois retornei em 2015 para o mestrado. E nesse 1 ano que eu fiquei no Brasil foi esse período que eu aprofundei os meus conhecimentos em alemão para que eu pudesse, de fato, receber essa bolsa. E eu acho que tudo isso facilitou a minha integração num novo país, numa nova cultura que é diferente da nossa, mas ao mesmo tempo que no ambiente universitário é mais aberto quando você vem de fora, se você vem como estudante. Então isso me ofereceu a possibilidade de aprender a língua, de conectar com outras pessoas e ao mesmo tempo fazer essa transição depois para o mercado de trabalho, porque o meu mestrado também pedia um estágio obrigatório. Esse estágio foi aqui na fundação e isso gerou as bases para que, de fato, eu depois retornasse como funcionário. Então, eu acho que foi um pouquinho mais curado e sei que isso facilitou também esse processo de integração e a decisão também depois de ficar aqui por mais um tempo. Não sei quanto tempo, mas a vida, eu acho que nesse momento está aqui e meu coração aqui na América Latina. Pra ela, pra ele, pra nada. Pensei alto, falei a esmo, saiu, por favor. Não se acanhe, não atine pra vida de gente alheia. Só se vende arte na praça, quem faz por amor. E para fechar, assim, e que certamente tudo que você está trazendo pode inspirar muita gente que está ouvindo a gente. Minha pergunta é, voltando lá atrás hoje, você recomendaria isso? Você faria de novo tudo que você fez? Eu faria. eu faria e eu vou te dizer por quê. Eu lembro que quando eu estava nessa decisão de vir para a Alemanha pela segunda vez para fazer o mestrado, eu já tinha a bolsa, já tinha sido aceito pela universidade, mas eu não tinha o nível necessário de alemão para assumir a bolsa. Eu pensei em desistir, porque, primeiro, que é um investimento financeiro grande. Você fazer um curso de alemão, você ter aula de particular de alemão, você fazer a prova de certificação, como a gente tem para inglês, eu precisava fazer de alemão. Eu fiz a primeira vez, consegui a nota em todos os quesitos, todos os critérios, fala, escrita, mais um deles eu não consegui a nota 8, que era a nota base para cada um dos critérios, e eu pensei em desistir. E eu lembro que família, amigos me incentivaram a fazer a prova de novo. Eu falei, bom, eu vou fazer a prova sem fazer todo esse esforço financeiro, vou estudar por conta própria, fazer escola particular, e depois funcionou. Mas esse processo, que foi um pouco dolorido, eu conversei com uma amiga, e eu lembro, eu perguntei para ela, será que eu não deveria estar buscando um trabalho convencional aqui no escritório, no Rio de Janeiro, e seguir minha vida? E ela me falou, Thiago, você não é uma pessoa convencional. A sua trajetória não é linear, e isso é algo extremamente positivo que você traz para todos nós também que te acompanhamos, porque nos inspira. E isso me fez pensar, realmente, tinha que ser dessa maneira. Então, para te responder, sim, eu faria de novo. E
hoje eu entendo alguns caminhos que foram mais complicados e porque fizeram sentido. E também tem uma consequência hoje. Então, sim. Que legal, né? Essa coisa da trajetória não convencional, não linear. Já falamos outras vezes sobre isso aqui. Eu acho legal destacar isso para quem está ouvindo, de que não tem um único caminho, né, para atuar com impacto social de forma ampla. Você está trazendo uma trajetória diferente, talvez, do que muita gente escuta ou imagina. Legal dividir isso. E você falou, Thiago, no começo, um pouco dessa rede que a Fundação BMW apoia, incentiva. Queria que você contasse um pouquinho mais do trabalho tão bacana e inovador que a Fundação faz, sobretudo aqui na América Latina. Vamos lá. A Fundação BMW é uma fundação que foi criada há um pouco mais de 50 anos aqui na Alemanha. Ela, claro, vem do grupo BMW, mas é uma organização independente do grupo, então é importante reforçar essa independência entre as duas organizações, ainda que caminhem juntos. E ela foi um esforço tanto do grupo quanto da família acionista do grupo, que se chama Família Quillant. E a fundação, há uma década, um pouco mais de uma década, na verdade, vem trabalhando com lideranças. Antes nós chamávamos de Young Leaders, e depois de um tempo passaram a ser chamados de Responsible Leaders. E a ideia é muito de que pessoas em posição de liderança, independente do setor, seja academia, seja governo, seja na indústria, seja no ativismo, seja na sociedade civil, tem um papel para gerar a mudança positiva. E nós acreditamos na importância do indivíduo, o indivíduo como agente de mudança e dos indivíduos juntos como rede que pode não apenas se apoiar, se inspirar, a buscar o desenvolvimento pessoal, mas também gerar soluções para os problemas atuais e complexos que a gente tem hoje em dia. A natureza da complexidade dos problemas que a gente vê no nosso dia a dia, seja de mudança climática, a polarização, as guerras, são problemas tão complexos que exigem que a consciência coletiva, que a inteligência coletiva se una para buscar soluções, porque cada um pode trazer um pedacinho do que sabe, um pedacinho da sua experiência, um pouquinho dos seus contatos para gerar soluções adequadas e de longo prazo para esses problemas. Então, o nosso trabalho tem sido inspirar o que a gente chama de liderança responsável. Hoje em dia temos líderes em mais de 110 países, são 2.600 líderes de diversos setores, como falei, na América Latina 271, no Brasil mais de 120. E a gente está falando num momento bem particular para nós, Fábio, porque a gente está passando por uma transição na Fundação, refinando a nossa estratégia, mudança de governança também, e a liderança responsável continua no foco do nosso trabalho, e a gente cada vez mais olha a liderança responsável como prisma para dois temas específicos que a gente tem chamado de economias inovadoras e democracia. Então a gente continua trabalhando com a rede, fortalecendo lideranças, criando esse tecido social e vendo o impacto indireto que isso gera na sociedade, e ao mesmo tempo buscando trabalhar com um impacto direto ao escalar soluções que também estão aí já sendo criadas ou em fase de maturação. E na América Latina, esse trabalho, principalmente com a rede, já tem mais de 10 anos. Começou com a Sandra Ortiz, que você conhece, que criou a nossa rede no Brasil e em outros países da América Latina e foi conectando pessoas, identificando líderes. E, além disso, a gente também tem trabalhado muito com o ecossistema de impacto, fortalecendo aqueles movimentos e organizações que também têm esse potencial de mudança sistêmica. Então, trabalhamos muito, tivemos aí lançando as sementes também do Sistema B Brasil, Sistema B México, trabalhamos bastante com a Choca na América Latina, o Instituto Identidades do Brasil é um grande parceiro, o Instituto Update também, você fez parte do FIMP, com fundações, institutos, olhando investimento de impacto e testando aí mecanismos de financiamento desse impacto. Temos a Latin Impacto também, que está na Colômbia com uma olhada para a América Latina e além. Ano passado tivemos a conferência no Rio de Janeiro. Nós também somos membros fundadores da Latin Impacto, assim também como aqui na Europa, a versão europeia da Latin Impacto. Então, é um trabalho
que tem várias facetas. O que eu enfoco, na verdade, é a rede, o ecossistema, e agora também, cada vez mais, olhando as soluções que a gente pode ajudar a escalar, sabendo que 2030 já está aí batendo a porta, e cada vez mais é pedido que nós busquemos dar esse passo além na busca por um mundo melhor, mais justo para todos nós. Poxa, uma bela trajetória, né? Um trabalho muito sólido e a Sandra é muito querida, né? A Sandra, como ela mesma diz, ela é a mexicana mais carioca que eu conheço e ela é muito inspiradora e, enfim, por meio dela, né, da conexão com ela que eu acabei te conhecendo e estando mais perto do trabalho que vocês fazem, lindo demais. E, Thiago, no início, quando você estava se apresentando, você em algum momento falou, olha, eu andei pela África, eu queria que você contasse um pouco o que você foi fazer na África? Que países que você circulou? Conta um pouco como é que foi essa experiência por lá. Como eu falei para você, eu comecei aqui na Fundação como estagiário, então eu tinha um contrato de 6 meses e quando o contrato estava já finalizando, eu também estava escrevendo a minha dissertação de mestrado e comecei a fazer algumas conversações aqui na Fundação de que eu gostaria de voltar caso houvesse essa possibilidade, ao mesmo tempo que eu comecei a aplicar para outras vagas. Falei, bom, vou ver o que acontece. Então, tem uma outra fundação aqui na Alemanha chamada Sparkassen, ou Savings Banks, que é uma fundação voltada para o desenvolvimento internacional, ligada a um grande grupo financeiro, que é o grupo da Sparkassen, que a gente chama aqui, que é um conceito muito específico de uma rede de bancos públicos locais presentes em toda a Alemanha, que, na verdade, foi criada para levar serviços financeiros à população, garantir que a população em cada localidade da Alemanha tem acesso a serviços financeiros e tem um papel muito importante na trajetória do país. É um sistema que já existe há 200 anos. E esses bancos públicos, inclusive, são independentes e formam essa rede que, no final, gera esse grande grupo. E esse grupo tem uma fundação, que é a Sparkassen Stiftung, e eu apliquei para uma vaga para ser consultor para eles na África. E surgiram 3 opções na época: Ruanda, Uganda e Tanzânia. Eu lembro que assim que eles me chamaram para entrevista, eu pesquisei, estudei sobre os 3 países e seria a minha primeira vez na África. E depois de várias pesquisas e na entrevista, eu escolhi Tanzânia. Eles queriam me mandar também para Uganda, porque precisavam de uma pessoa com um pouco mais de experiência que também falasse francês. Eu falo francês também por ter morado na França. E na época eu trabalhei na OCDE em Paris, quando eles estavam criando o Departamento de América Latina e tudo isso. Então eu falei, bom, posso pensar em Uganda, mas eu queria tentar Tanzânia. E aí fiz todo o processo de entrevista, fiz prova. E depois disso eles realmente me convidaram para ir. Então foi um período de 3 meses, porque a gente tem limitação no visto de trabalho. E eu fui para trabalhar para essa fundação na África, e a ideia era trabalhar realmente com inclusão financeira e trazer esse modelo de Sparkassen para outros países. E foi uma das melhores experiências da minha vida, foi um dos momentos mais felizes também. Eu morei em Mwanza, que é a segunda maior cidade da Tanzânia, na interseção entre Uganda, Ruanda e Tanzânia. Então, em frente ao Lago Vitória, que é bem conhecido, e o meu trabalho era justamente criar capacidades no nosso time. Então, fiz treinamentos sobre o ODS, sobre os ODSs. Eu também lancei as bases junto com o time para criar uma rede de ONGs que funcionam na Tanzânia, porque não havia uma rede de ONGs que implementada na Tanzânia. Então, as ONGs atuavam de maneira descoordenada e todas as ONGs internacionais então precisavam entender o arcabouço legal, precisavam estabelecer contatos, bases. Então, a sua base local, o escritório. Então, o meu chefe, na época, perguntou se eu gostaria de trabalhar nesse projeto, e aí eu fiz todo o trabalho teórico, trouxe o time, fizemos um processo de desenho de quais seriam os objetivos, e criamos essa rede
de ONGs. Com 3 meses eu não saí de lá já tendo criado, mas lancei as bases. E depois de um ano, retornando para a Alemanha, o meu chefe me contactou para dizer a rede de ONGs já está funcionando e as ONGs internacionais estão se apoiando, mas eu também fiz muito trabalho de conscientização e advocacy. Então, enquanto os meus colegas davam treinamento para empreendedores, dava treinamento para agentes de governo, a minha capacidade de fazer esses treinamentos era limitada, porque ao mesmo tempo que eu poderia fazer em inglês, eu não podia fazer em Swahili. Eu tive aula de Swahili, aprendi um pouco para me comunicar na rua, mas não no nível para que eu pudesse dar um treinamento. Então, eu estava muito ali também criando relatórios. Eu lembro de um projeto muito legal que a gente tinha, em que trabalhávamos com crianças de uma escola numa área específica, em que a gente dava meios para que eles criassem seu primeiro negócio e começassem a ter sua primeira renda para ajudar a família. E a partir daí, a gente criou um relatório, e eu continuei pro bono, depois de ter saído da outra fundação, da Sparkassen, terminando esse relatório para que a gente trouxesse esse relatório para o governo para realmente fazer esse advocacy de que a gente precisava de treinamento financeiro, de falar de finanças já nas escolas na Tanzânia. Então, eu trabalhei nesse relatório para que a organização também apresentasse isso para o governo e também pudesse trazer esse tipo de educação financeira que é tão importante e que deveria estar na base também do nosso sistema educacional para as escolas na Tanzânia. Então, foi um período muito legal. Viajei sozinho pela Tanzânia também, fui a Dar es Salaam, fui a Zanzibar, passei pelo Quênia. Então, foi muito legal também conhecer as pessoas, recebi lindos sorrisos. Nós, como brasileiros, sabemos que o brasileiro, a brasileira, tem um sorriso lindo, e lá também eu me senti abraçado e vi muitas similaridades, inclusive, entre os continentes. Então, foi um período muito, muito feliz da minha vida. Nossa, eu imagino, só te ouvindo aqui, que bela experiência, deve ter sido incrível. Minha pergunta para fechar esse tópico da África é se você consegue listar aqui algum preconceito que você tinha antes de ir, que lá, vivendo essa experiência lá, você foi ressignificando. Olha, eu não diria preconceito, mas talvez algumas ideias, talvez, que eu tinha sobre o que poderia ser minha experiência na Tanzânia. E falando Tanzânia, né, sabendo que a África é super diversa também, com muitos países. Então, falando de contexto de Tanzânia, eu acho que foi interessante ver que alguns temas são muito presentes na realidade. O racismo é um tema, assim como o Brasil, não foi vencido, e eu vi isso em várias expressões da sociedade. Foi a primeira vez, inclusive, fora do Brasil, que eu fui confrontado sobre a minha origem. As pessoas perguntavam: Thiago, o que você é? Eu sou filho de uma mulher branca e de um homem negro, então me identifico como um homem negro. Mas lá foi a primeira vez que as pessoas me perguntaram: o que você é? Que mistura você é? E foi a primeira vez que me perguntaram dessa maneira. Então, para mim também foi uma surpresa. E eu acho que também toda a experiência lá foi tão bonita, foi tão bem curada. Claro, eu fui apoiado por uma organização e tudo isso, mas eu acho que foi interessante saber que, por exemplo, em termos de infraestrutura, a Tanzânia, ainda que esteja num estágio de desenvolvimento melhor ou mais avançado que alguns outros países, ainda tem uma grande questão de infraestrutura forte. Mwanza, a segunda maior cidade do país, por exemplo, tinha poucas ruas asfaltadas, onde eu morava, e Dar es Salaam, que é a maior cidade, você tem um pouco mais, mas a infraestrutura ainda é uma questão muito forte, inclusive nas grandes cidades, onde você talvez, estando na Tanzânia, pensaria, bom, sendo a segunda maior cidade, talvez fosse um pouquinho melhor, mas não. Mas eu acho que foram algumas dessas ideias que eu cheguei lá. Mas as conexões com o internacional, eu acho que são fortes. Foi interessante ver como eles conhecem o Brasil. Então, falar do Brasil era interessante porque, quando eu falava, nossa, o Brasil, eu conheço
a gente ouve escutar do país, a gente ouve falar de vocês também como um povo muito alegre, muito diverso e semelhante ao nosso. Então, acho que tudo isso foi interessante ver lá também com os meus próprios olhos. E eu poderia falar de vários aprendizados, mas eu acho que nosso tempo não vai dar. Onde sinto, será que eu errei e perdi a saída? Se 100%, será que dá tempo eu ir de metrô? Não, e obrigado por dividir esses vários relatos e aprendizados, muito bacana mesmo. Essa visão que as pessoas têm, no caso da Tanzânia, em relação a nós brasileiros, contrasta um pouco com a visão que a Alemanha ainda tem do Brasil, de uma maneira geral? Ou isso tem mudado ao longo da tua vivência aí? Eu acho que a visão que a Tanzânia, que eu tinha, das pessoas que eu tive contato na Tanzânia era que o brasileiro é muito alegre, que o brasileiro é muito esforçado, que o país é um país muito diverso, que o Brasil é um país que buscou muitas parcerias com a África também. Eu acho que nos governos anteriores, na década de 2000 e 2010, também mais para o início da década, então tinha essa percepção. Aqui na Alemanha, eu acho que, eu acho que tá até mais com mais propriedade, porque eu estou de maneira constante aqui, eu acho que a percepção em relação ao Brasil, ela oscila e muitas vezes influenciada, claro, pelo governo que vigente no país. Eu acho que a gente teve um governo anterior onde as relações com a Alemanha se tornaram um pouco mais complexas, em termos, a cooperação se tornou mais complexa, a comunicação se tornou mais complexa. Então, como brasileiro aqui e trabalhando com a América Latina, eu fui muitas vezes perguntado sobre algumas questões do Brasil para poder entender o que estava acontecendo no país também. E agora eu acho que se tem uma outra percepção, uma outra forma de comunicar também. Então, eu acho que nesse momento a percepção que se tem aqui é um pouco diferente da que permeou nos últimos 4 anos, e é muito influenciada também pelo governo, como falei, mas em termos da população, acho que, pelo menos a minha experiência, os brasileiros têm sido, ou pelo que eu vejo, bem recebidos. Há uma apreciação grande pela nossa cultura. Quando se fala do Brasil, claro, se fala do carnaval, se falam de outras expressões culturais pelas quais somos conhecidos, mas também pela Amazônia. Sendo a Alemanha um país que investe e fala bastante sobre sustentabilidade, a Amazônia é algo que também está muito na cabeça dos alemães quando a gente fala de Brasil. Então, é comum fazer referência à Amazônia quando se fala do nosso país também como um dos países da Amazônia, o que tem a maior parcela da Amazônia. Então, na minha percepção, acho que seria isso. Que bacana, legal dividir. E, bom, só para informação, a Alemanha é um dos principais países que doam recursos para o Fundo Amazônia, só para corroborar essa preocupação que o Thiago está trazendo em relação à Amazônia. E, Thiago, bom, pela tua trajetória, enfim, pelos todos os skills que você tem, você projeta mais para frente a volta ao Brasil em termos de, não só aspecto familiar, mas em termos de trabalho, carreira, ou ainda é algo meio distante para você nesse momento? Eu acho que por algum tempo a minha vida vai estar nos 2 lugares. Eu não falo que ela está ou só aqui na Alemanha ou ela está só no Brasil. Eu acho que psicologicamente eu preciso chamar o lugar onde eu estou de casa, para que eu possa viver bem. Então, aqui eu chamo de casa, quando eu estou no Brasil eu também chamo de casa. Eu acho que isso também é um privilégio não ter que escolher nesse momento. Eu acho que por um tempo vai ser assim. E o meu trabalho me traz muito para o Brasil, que para mim eu aprecio muito, eu sou muito grato. Então, falo português aqui muitas vezes, estou conectado com o Brasil. Eu acho que o meu trabalho na Fundação e com a rede me trouxe de uma outra forma também, me reconectou com a nossa cultura, com o ecossistema de impacto, com atores importantes, com líderes incríveis que me inspiram todos os dias. Então, eu acho que nesse momento seriam os 2. Eu acho que deve ficar assim por um tempo.
E aí vamos ver que a vida traz. Se futuramente eu vou acabar ficando mais tempo em um do que o outro, mas nesse momento estou baseado aqui, mas indo de maneira constante ao Brasil. Quando você fala tô baseado aqui, você está em Berlim, exato. Estou em Berlim, isso, verdade, estou em Berlim. Beleza, que legal. Bom, Thiago, te agradecer demais pelo papo. A ideia era você dividir mesmo um pouco da tua trajetória, tuas vivências, né? Falar menos do chapéu institucional, falamos também, mas dividir um pouco do Thiago, trazer mais esse olhar mais humanizado, é que a gente tenta fazer isso aqui com os convidados. Mas, obviamente, eu te convido aqui, antes da gente fechar, a fazer o merchan final, divulgar, trazer uma reflexão final, o que você quiser. Fábio, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Para mim foi uma alegria estar aqui com você. Como eu falei, admiro seu trabalho, sua trajetória, o podcast também e as pessoas que você já entrevistou. Honro também esse caminho. Para conectar, eu acho que seria super interessante manter contato pelo LinkedIn. Por lá a gente pode seguir em contato, aprendendo juntos, trocando e continuando a inspirar uns aos outros e também abrindo portas uns para os outros de conexões com líderes inspiradores. E eu gostaria de deixar uma reflexão que eu faço todos os dias quando eu olho que meu trabalho é um serviço. Eu chamo de serviço quando eu falo, quando me perguntam o que você faz como rede, eu falo, eu sirvo a uma rede, eu sirvo a pessoas. Além das soluções, eu sirvo a líderes. E trabalhar nesse background, tá ali não estou na linha de frente, eu estou ali, na verdade, criando as bases para que líderes possam gerar essas soluções, possam de fato atuar. Eu me pergunto todos os dias qual o tipo de líder que eu preciso ser para esse mundo. Não o líder que eu quero ser, mas o líder que eu preciso ser, porque liderança é doação. O meu trabalho é, de fato, esse foco em lideranças, em soluções, e eu quero fazê-lo da melhor maneira. Então, mas a melhor maneira também olhando as necessidades que esse mundo me apresenta. Então, eu me pergunto muito que líder eu preciso ser todos os dias. Thiago, obrigado, cara. Adorei conversar contigo. Muita força aí na caminhada. Obrigado, Fábio. Um abraço.